Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil. Aqui vamos do aniversariante do mês, disco lançado em 28 de fevereiro de 1983. Falarei de U2 War. Solta a vinheta! Bom, galera, desejo aí que estejam todos em saúde e em paz. Peço para que vocês aí se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, espalhem a ideia da boa música, como sempre peço em todos os vídeos. Então vamos ampliar aí o circuito da boa música. Galera, é deste álbum que falarei, o álbum aniversariante do mês, U2 War, lançado oficialmente em 28 de fevereiro de 1983. Pessoal, eu lancei um vídeo recentemente falando de uma das músicas deste álbum, que é a canção e a história, a música Sunday Bloody Sunday. Eu vou deixar aqui projetado para vocês poderem assistir, que é uma das músicas que eu contextualizei historicamente o fato pelo qual é inspirada essa música. Mas aqui é o álbum. O ano é 1983, o U2 já tinha vindo de dois bons álbuns, o álbum de estreia o Boy, o segundo October, e aqui o U2 ele entra em estúdio para conceber este álbum aqui, o álbum War. O U2 entra em estúdio em maio, no dia 17 de maio de 1983, e conclui as gravações desse disco em agosto de 1983, no dia 20 de agosto. Nesse meio tempo, Bono Vox havia recém se casado e foi para a Jamaica. E lá ele concebeu algumas canções. A gravação do álbum ela não foi mais curta por conta desse inteirinho aí do casamento do Bono. Bom, galera, o título War ele já vinha antes. E aí tem algumas versões sobre a escolha, se era por conta das guerras ou... Enfim, há declarações de quem conta que o tema naquele período ele era adequado para o momento. Um momento de ebulições no mundo, de vários movimentos sociais, políticos, guerrilhas e guerras pululando por todos os cantos. Mas também tem a versão de que é um termo curto, direto, e que não fala apenas dos conflitos armados, mas de todas as guerras, inclusive as guerras psicológicas, as guerras pessoais, as guerras como um todo. Então, o termo War aqui para este álbum, ele é bem mais amplo do que apenas a guerra. E isso acaba ficando no ar pela capa que foi escolhida, porque normalmente você vai pensar guerra. Tanques, metralhadoras, soldados, trincheiras, os veículos de guerra, aviões, bombas, gente morrendo, enfim. Mas a capa tem um garoto, né? Aqui o meu álbum, aqui um Gatefold, né? Então aqui tá ele todo, ó. E temos um menino. O menino é o mesmo do álbum U2 Boy, que é o Peter Rowling. Ele é filho de um amigo do Bono Vox, o Googie. E ele apareceu lá no Boy, apareceu aqui no War, e depois ele aparece no material, na primeira compilação oficial do U2 também. Então, o menino aqui é o Peter Rowling. E por que criança? Bom, perceba aqui pela semblante da criança que a criança está num ar indignado, está num ar sério, sisudo, direto, reto. A criança, ela geralmente é um símbolo de esperança, um símbolo de alegria, de paz, de saúde. Mas você vê que a criança ali, ela está séria, ela está com os olhos vidrados, irados. Mostrando também que as crianças sofrem os seus conflitos, não só como vítimas dos conflitos armados, feitos pelos adultos, pelos seus governantes, assim como elas mesmas no seu processo de desenvolvimento. É o lado mental da coisa.
muitas vezes, todos nós adultos temos o nosso lado criança, em que ou pela nostalgia ou por nos mantermos mais lúcidos, nós preservamos. Um menino na capa veio a calhar para o contexto deste álbum. Então ali é o Peter Owen, é o mesmo menino do disco Boy. Bom, sessões de gravação. Eu falei ainda há pouco que o Bono ele foi para a Jamaica, viajou para lá junto com a sua esposa, né? E de lá ele concebeu os rascunhos das primeiras composições, como New Year's Day, por exemplo, né? E essa é o New Year's Day. O The Edge, ele concebe com outra linha mais direta o que viria a ser Sunday Bloody Sunday. E assim, aos poucos, as músicas vão sendo gestadas. New Year's Day, inicialmente, né, era para ser uma canção de amor, uma canção em homenagem a Anne Helson, que é a esposa do Bono, mas ela foi reconfigurada no seu contexto. Ela se tornou uma música em prol do movimento Solidariedade polonês, um movimento que buscava maior democracia naquele país do leste europeu. E aí ganhou este cunho político. Sunday Bloody Sunday, inicialmente, ela citava dois movimentos diretos que envolviam a questão da luta paramilitar, seja pela união ou pela separação da Irlanda. O UDA, o UDA, Movimento Protestante Paramilitar, e o movimento IRA, o Exército Republicano Irlandês, que é de linha separatista. Isso eu citei no vídeo sobre a música Sunday Bloody Sunday. A letra inicialmente falava que eu não quero saber dos debates de IRA e UDA. O Bono, então, ele dá uma reconfigurada na letra para a configuração que ela ficou. Ele cita os Troubles, que foi o nome dado no Reino Unido para a questão irlandesa, os problemas, the Trouble. Então, na letra cita isso, e aí a letra é permeada pelas vítimas, pelas várias vítimas, as crianças, as mulheres, os homens, os jovens, que veem as pessoas morrendo em nome da liberdade. E em nome de uma guerra que muitas vezes não faz sentido, porque bastava o respeito mútuo entre as pessoas. Bom, qual foi a tracklist, né? A tracklist desse álbum? A tracklist, ela conta no lado A com Sunday Bloody Sunday, Seconds é a segunda música, New Year's Day é a terceira, Like a Song é a quarta canção, e a quinta é Drawing Man. Aí o lado B vem com The Refuge, Two Hearts Beat As One, que é a segunda canção, Red Light, a terceira, Surrender é a quarta, e fecha com 40, que é a última, que é o número 40, né? Dessas músicas da tracklist, quais músicas que se tornaram singles, músicas de trabalho? A primeira foi New Year's Day. New Year's Day ela foi apresentada ao público como single em janeiro de 1983. Em 21 de março daquele mesmo ano, ou seja, já com um disco lançado, Sunday Bloody Sunday e Two Hearts Beat As One fazem parte, são singles. Só que Two Hearts Beat As One foi lançado como single nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. E Sunday Bloody Sunday foi lançado como single na Alemanha e na Holanda. Forte, ele foi lançado como single promocional apenas na Alemanha. E Red Light ganhou um clipe, mas não virou um single. Então, essas foram as músicas pinçadas do álbum War, que se tornaram singles de trabalho ou que ganharam clipes, que foram trabalhadas de forma melhor.
O que consta é parte dessas músicas. Bom, Sunday Bloody Sunday, ela trata diretamente do Domingo Sangrento. Eu já deixei aqui o link para vocês poderem ver lá no início do vídeo. Então, é uma música que eu não vou falar tanto, porque já tem um vídeo que fala só dela. Então, ela fala do movimento do Domingo Sangrento ocorrido em 12 de janeiro de 1972. A segunda música, que é Seconds, ela fala sobre a proliferação nuclear e seus riscos. Ou seja, os segundos que antecedem a explosão. New Year's Day fala sobre o movimento de solidariedade polonês, né, o Solidarity. Então fala desse movimento em prol da democracia polonesa. Like a Song, temos aqui algumas leituras. É uma canção punk, é uma canção mais forte. Os críticos entenderam que ela não era uma canção punk suficiente para o U2. Então o U2 pegou e fez essa música para que os críticos amainassem um pouco as suas críticas a respeito de que o U2 não soava tão forte, correspondendo ao que o rock inglês, o rock britânico fazia naquele período. E o U2 nos seus 2 primeiros álbuns soava muito leve, e os críticos diziam que ele não era uma banda punk o suficiente. Like a Song foi mais ou menos uma resposta para isso. Ou seja, aí é a guerra mental da banda com o mainstream. Drawing Man fala sobre o uso do corpo, fala sobre a prostituição masculina, que aí é a luta da sobrevivência do corpo e da escolha do corpo também, do seu uso. E aí, claro, Red Light também vem nessa pegada. O Refuge fala sobre uma refugiada que aguarda a chegada do seu amor, dos conflitos, né, do seu companheiro, dos conflitos, para poder fugir daquilo tudo. Então, Refuge tem essa linha. Surrender, que pra mim, claro que Sunday Bloody Sunday é uma baita de uma música, é a minha música favorita do álbum, mas daquelas chamadas B-sides, aqueles lados B, aquelas músicas que não fizeram parte de nenhuma coletânea, nem nada, Surrender é uma das músicas que eu mais curto. Eu gosto da pegada, eu acho que é tão U2, mesmo que você não esteja habituado a ouvir U2, você, ao ouvir Surrender, você tem a ideia de que é o U2 tocando. É bem marcado a bateria, o dedilhado da guitarra, a linha de baixo, o jeito de cantar do Bono, enfim. E fala sobre... É uma música de... É o lado bom, depois de tantos conflitos, a superação e dias melhores. Surrender tem essa pegada. E Forte, ela é inspirado na passagem bíblica do Salmo 40, e dali é adaptado para a letra da canção, também mostrando uma certa esperança, mas sem tirar do foco a crítica à guerra. Então, muitas dessas canções aqui, elas têm o seu significado. Receptividade. Receptividade do público. Bom, galera, eu falei ali sobre os singles, né? New Year's Day, por exemplo, ficou em 10º lugar na UK Charts, né? E também foi o primeiro single do U2 a entrar na lista do Top 100 da Billboard. Então, aqui inaugura a entrada do U2 nas grandes listas de execução de músicas nos Estados Unidos. Sunday Bloody Sunday foi top 3 na Holanda. 18º no Reino Unido, a música Two Hearts Beat as One. Sunday Bloody Sunday, por incrível que pareça, ela... Claro que teve um grande impacto na Irlanda, mas pelo fato de tratar de um assunto um tanto complicado para a Inglaterra, ela não foi tão executada na Inglaterra. Mas na Irlanda, na Escócia, em outros lugares, sim. No Brasil, digamos que essa música, a Sunday Bloody Sunday, foi a porta de entrada para que nós brasileiros conhecêssemos melhor e mais popularmente o U2. No caso do disco como um todo, o War, ele conseguiu alguns feitos curiosíssimos, né?
Ele, no Reino Unido, ele ficou em primeiro lugar em vendas naquele ano de 83, superando o disco mais vendido de todos os tempos, que é o Thriller do Michael Jackson, que foi lançado naquele ano foi lançado em novembro de 82 e explodiu o ano de 83 em vendagem, mas na Inglaterra perdeu em vendagem para o War. Além do mais, foi um álbum que abriu portas para o U2 mundialmente, né? A turnê desse álbum alcançou um número de 110 shows entre fevereiro de 1983 até novembro de 83. Então, 110 shows em 9 meses. É muita coisa mesmo. Para ser mais exato, foi entre 26 de fevereiro de 1983 até 29 de novembro de 1983, 110 shows divulgando este álbum War, sem contar a pré-turnê do álbum War. Além do mais, foi tão espetacular esse álbum em termos de impacto, que um dos shows que foi realizado no Red Rocks Amphitheatre, nos Estados Unidos, ganhou um EP, que faz parte da discografia do U2, que é com músicas pinçadas desse show, que é o Under a Blood Red Sky, que é este álbum aqui. Este EP, ele é baseado na turnê do War Tour, né? O Under a Blood Red Sky, né? E contém músicas do War, mas também músicas dos discos anteriores, o Boy e o October. Aí abre com Glória, O'Clock TikTok, I Will Follow, Party Girl, Sunday Bloody Sunday, The Electric Call, New Year's Day e 40. Então aqui tem imagens, esse show no Red Rocks Amphitheatre, ele é famoso, tem na internet, tem DVD, enfim. Pra você ver que o álbum War, ele gerou alguns filhos, né, esse álbum aqui. E gerou esse EP. Ele é um dos álbuns mais vendidos da história do U2. Claro que o Joshua Tree é o álbum ainda mais icônico do U2, mas entre os fãs do U2, esse álbum aqui também é considerado um dos favoritos. É o meu favorito álbum do U2, War. É considerado o álbum mais pesado da história da banda. Bem como, sem dúvida, é um dos álbuns mais políticos da história do grupo, com mensagens diretas. Todas elas envolvem algum tipo de conflito, algum posicionamento social, econômico ou político. Falando nisso, tem outros dados a respeito do War. No ano de 1989, este álbum ele ficou em 40º lugar numa lista dos 100 melhores álbuns da década de 80 pela revista Rolling Stone, que é uma referência a respeito de análise musical no mundo. E no ano de 2003, ele ficou na posição 221 numa lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. A música Sunday Bloody Sunday, ela é considerada ali uma das 20 maiores canções de cunho político da história, para vocês terem uma noção. Certificações de vendagem. Para vocês terem uma ideia de como que o álbum War ele repercutiu no mundo. Ele foi disco de ouro no Brasil, na Suíça, né? No Brasil e na Suíça ele ganhou certificação de ouro. Para a época, para você ganhar certificação de ouro no Brasil eram 100 mil cópias. Foi disco de platina na Alemanha e na Holanda, onde ele foi trabalhado como single de Sunday Bloody Sunday. Platina duplo na Bélgica. Platina triplo no Reino Unido e na França. E platina quádrupla no Canadá e nos Estados Unidos. É incrível como é que esse álbum ele gerou grandes impactos. Foi o primeiro grande fenômeno do U2 em termos de vendagem de discos no mundo. Bom,
O que mais eu posso aqui apresentar a respeito do U2 War? Bom, galera, olha só. O álbum Gatefold, né, no seu interno aqui, ó, tem a foto toda a estética do álbum. Ele tem ali o vermelho sangue, né? E todo o resto é em branco e preto, em escalas de cinza. Então aqui, ó, vocês podem ver, né, os integrantes do U2, né, num campo nevado. Então aqui você mostra também uma certa a frieza da guerra também, né? As letras das músicas estão todas aqui no canto, para vocês darem uma olhada, né? Essa aqui é uma edição minha, ela é brasileira, né? Aqui é o selo da Island, né, brasileira, aqui para vocês darem uma olhada, né? E o CD, claro, ganhou inúmeras prensagens. Eu tenho uma prensagem remasterizada, né? Aliás, antes da edição remasterizada essa aqui, que segue ali o padrão dos CDs ali dos anos 90, que eles eram todo transparentes com as letras em preto, né? E ele é de uma jewel case sem nada aqui, né? Com a preta, né? E o encarte, ele tem fotos tem uma foto interna diferente do Gatefold que eu mostrei ali ainda há pouco. Mas aqui do outro lado se assemelha bastante. O U2 War, ele rende frutos até hoje para os 4 rapazes do U2. É um dos álbuns mais importantes da história do rock mundial. E aqui, galera, é o aniversariante do mês. Fecho por aqui. U2, álbum War, lançado em 28 de fevereiro de 1983. Bom, galera, aqui é o Alan Christian Vinil, reforçando a ideia para vocês se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, ativarem o sininho, espalhar a ideia da boa música, mostrar esse vídeo para os amigos fãs do U2. Esse aqui e o de Sunday Bloody Sunday, que é dentro de um contexto histórico, tá certo? Bom, galera, aqui é o Alan Christian. Então, encerrando esse vídeo, desejando para vocês aí música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!